E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre compreensão de listas com Python ou List Comprehension aí para quem preferir. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber em primeira mão os vídeos novos aqui do nosso canal. Já deixa o seu like também para não esquecer, ele é super importante para o YouTube entender que você gostou desse conteúdo e que ele é relevante para outras pessoas que estão precisando aí desse conteúdo. Deixei na descrição desse vídeo aqui também um link com cursos que eu indico. E o pessoal sempre me pergunta aqui, mas pô, onde eu acho material ou cursos sobre as tecnologias que você fala aqui no canal? Então, a pedidos, tem um link aqui que é cursos que eu indico, que vocês vão abrir ele e vai ter uma lista lá de materiais e cursos para vocês conferirem. Beleza? Tudo de qualidade com selo de aprovação aqui da PyCode. Então, gente, compreensão de listas. O pessoal tem muito medo disso aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês que é algo mais simples do que parece. E como sempre eu digo aqui, é só um nome complicado que o pessoal deu para algo que simplifica a nossa vida e que não é tão difícil assim. Vem comigo então no raciocínio e eu vou te explicar. Já vamos aqui para a prática. Vamos aqui para o nosso Jupyter Notebook para a gente começar a botar a mão na massa. Compressão de listas, gente. Antes disso, é super importante que vocês entendam pelo menos o que é uma lista em Python. Como o nome já diz, uma lista ela contém elementos. É uma lista de elementos, um array de elementos. Como, por exemplo, aqui uma lista de números com 3 números, uma lista de strings com vários nomes, né? Felipe, Joãozinho, né? Uma lista de nomes. Se você quer entender um pouco melhor sobre listas em Python e seus métodos e um pouco mais a fundo, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo aqui do nosso canal que fala sobre listas em Python no detalhe. Mas para esse vídeo vocês precisam saber apenas e entender o que é uma lista. E vocês já vão conseguir aqui entender o nosso conteúdo. Vamos para um exemplo então. Eu vou começar com um exemplo bem simples, para vocês irem entendendo qual problema a compressão de lista resolve. Então a gente vai fazer aqui resolver o problema da forma sem compressão de lista, e depois vamos resolver o mesmo problema com compressão de lista. Digamos que você tenha uma lista de números, e de novo, gente, vamos começar com um exemplo simples e depois a gente evolui, tá? Você tem uma lista de números, 1, 2, 3, 4 e 5, e você precisa gerar uma lista nova com todos esses números multiplicado por 2, né? Com o dobro de cada número. Como que você faz isso da forma tradicional? E acredito que a maioria de vocês deva conhecer. Você, na lógica, iria percorrer essa lista de números, número por número, fazer esse número vezes 2 e adicioná-lo a uma nova lista, correto? É a primeira coisa que a gente pensa em fazer aqui. Então é isso que a gente vai fazer sem compressão de listas primeiro e depois a gente vai fazer a mesma coisa usando compressão de listas. Digamos que eu vou criar uma lista nova aqui que a gente vai chamar de números dobrados, né, que são os mesmos números, só que o dobro. Vai ser uma lista nova. Eu vou criar aqui lista vazia. É uma lista vazia por enquanto. E eu preciso adicionar os meus números vezes 2 dentro dessa lista. Então, eu vou fazer um for número na minha lista de números original. E para cada número dessa lista, eu vou adicionar esse mesmo número na nossa lista números dobrados. Né? Vou adicionar o número vezes 2. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou criando uma lista vazia fora do meu for. Até vou dar um espacinho aqui para ficar mais legal. E aí sim eu faço um for na minha lista de números original aqui, que vai do 1 ao 5. E para cada número dessa lista, eu vou fazer ele vezes 2 e vou adicionar aqui na nossa nova lista números dobrados. Ao final desse for, eu vou ter aqui números dobrados. Eu vou dar um print aqui pra gente, nessa lista. Eu vou ter os meus números. Olha aí, gente. Que bonito, hein? Eu vou ter uma lista nova, que é a nossa lista chamada números dobrados, que vai ter o quê?
vai ter todos os elementos que estavam na lista antiga, original, só que vezes 2. O 1 virou 2, o 2 virou 4, o 3 virou 6, 4 virou 8 e 5 virou 10. A gente faz aqui número, né? Número 1 vezes 2 e adiciona em números dobrados. Número 2 vezes 2 e adiciona em números dobrados. E aí por diante. Perfeito. Até aí, tudo certo. Agora nós vamos reescrever esse código usando compressão de listas e vocês vão ver o quão simples ele fica. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos ter aqui a nossa mesma lista de números, do 1 ao 5, beleza? E nós vamos ter também a nossa nova lista declarada aqui, números dobrados, que é a nova lista que eu quero com todos os números dobrados dentro dela. Só que agora, ao invés da gente fazer um for, percorrer item a item daquela forma tradicional, adicionando dentro da nossa nova lista o número vezes 2, a gente vai fazer tudo aqui em uma linha só. E vocês já vão entender como. A gente pode fazer número vezes 2 for número. Já vou explicar, gente. Em números. Se eu der um print agora em números dobrados, que é a lista que eu acabei de criar, nós vamos ter o exato mesmo resultado que a gente teve no código de cima. Nós vamos ter nesse código. A diferença é que aqui eu preciso de 5 linhas e aqui eu preciso de 2, contando com a declaração da lista original. Mas que bruxaria é essa? Gente, compreensão de listas é um recurso do Python e eu tenho um post lá na página do nosso Instagram, da PyCodeBR, onde eu explico aqui, até vou mostrar para vocês. Eu explico aqui, fiz um post essa semana, onde eu tento resumir isso aqui para quem não entende. List Comprehension ou compreensão de listas, como preferirem, é um recurso do Python onde você consegue aplicar uma expressão ou uma função para cada um dos itens da sua lista original que você tem. E é só isso, gente. É isso. Não tem algo mais misterioso. O pessoal tem muito medo por causa do nome, né? List Comprehension. Porra, gente, chama de compressão de list. Né? Aqui a gente está no Brasil. Então, até botei um exemplo aqui colorido. A sintaxe de uma compressão de lista é essa aqui. Essa é a sintaxe que vocês têm que decorar. Aí essa parte vocês têm que decorar, gente. A primeira coisa que vocês vão colocar aqui na sintaxe da compressão de lista de vocês é a expressão ou função que vocês queiram aplicar para cada item. Logo após a expressão, vocês vão fazer o for de vocês. E aí a sintaxe desse for é a mesma do for original. É for item in itens, né? Nesse caso aqui, for item em lista. Olha só como tá igual. Aqui o verdinho é a nossa expressão e aqui no nosso código a nossa expressão é essa aqui, ó, número vezes 2. Número vezes 2 é a nossa expressão aqui em verdinho. E o resto é o for na lista de números. For número em números. E é isso. Só isso que vocês precisam para aplicar uma expressão em cada item dessa lista. Aqui eu estou dizendo o seguinte. Aplique para mim em cada item dessa lista, ou seja, em cada número que eu estou chamando aqui, aplique vezes 2. Então isso vai ser retornado para uma lista nova e a lista nova vai ter os números dobrados. Simples assim, gente. Vamos fazer uns exemplos aqui um pouco melhores. Primeira coisa, a gente pode melhorar esse nosso código fazendo o seguinte. A gente pode declarar uma função aqui chamada dobro, que vai receber um número, e o retorno dela vai ser esse número vezes 2, multiplicado por 2. E aí eu consigo fazer aqui na nossa expressão, chamar essa função dobro, e o resultado vai ser o mesmo. Então vocês conseguem chamar funções aqui na expressão, na parte verde. Vamos voltar lá para o exemplo, para vocês entenderem bem. Na parte verde aqui da sintaxe, da compressão de listas, e de novo,
a sintaxe da compressão de listas, para vocês conseguirem declarar uma compressão de listas, vocês têm que decorar. Primeiro é a expressão que vocês querem aplicar em cada elemento, e depois o for de vocês. Essa expressão pode ser ou uma expressão mesmo, como a gente estava fazendo anteriormente, que é elemento da lista vezes alguma coisa, elemento da lista dividido por alguma coisa. Enfim, vamos fazer um exemplo com string e depois vocês vão entender melhor. Ou pode ser a chamada de uma função, que é o nosso caso agora que a gente fez essa adaptação aqui. A gente chama uma função, passa esse item da nossa lista que a gente está percorrendo para dentro dessa função, e o retorno da função, né, a função vai ser aplicada em cima desse elemento e vai retornar para a lista nova. Então, essa parte aqui, expressão, essa parte verde aqui, que é a expressão que você quer aplicar nos elementos da lista, ela pode ser ou uma expressão simples ou uma função que vocês queiram aplicar, e é só fazer aí escrever a função de vocês e fazer a chamada da função diretamente aqui dentro da sintaxe da list comprehension. Compressão de listas. Simples assim, gente. Vamos fazer uns exemplos aqui um pouco melhores. E aí eu quero começar do zero aqui com vocês. Eu vou fazer um exemplo com string. Nós temos uma lista de nomes. Beleza? Vamos ter aqui Ana, Felipe, João e Arlindo e o Carlos. O que eu quero fazer? Eu quero colocar todos os elementos dessa lista, ou seja, todos os nomes aqui que são strings. Eu quero que todos eles fiquem maiúsculos. E eu quero uma lista nova de nomes, onde todos esses nomes estão maiúsculos. Aí tá fácil, né, gente? Depois da minha explicação aqui anterior, a gente sabe que com compressão de listas a gente faria uma nova lista, nomes maiúsculos, que eu estou declarando aqui ela a primeira vez, vai receber uma lista nova, onde eu preciso aplicar uma expressão, que vai ser nome.upper. E aqui eu preciso do quê? For nome in nomes. Agora, se eu der um print na nossa lista de nomes maiúsculos, nós vamos ter todos os mesmos nomes em uma lista nova, mas dessa vez todos os itens maiúsculos, porque eu percorri item a item dessa lista e para cada um deles eu coloquei o texto em caixa alta, em maiúsculo, e mandei para uma lista nova. É isso que essa linha de código aqui está fazendo. E vamos de novo lá para o nosso exemplo para a gente comparar. Para a nossa imagem. Olha como é simples no final das contas, né? Opa, como é que eu posso fazer aqui para a gente conseguir enxergar bem? Vou dividir a tela em dois. Aqui já dá para ver, né, gente? Vamos de novo. Vamos analisar aqui a parte verdinha aqui, a expressão que a gente está aplicando. É essa expressão aqui, que é uma função nativa do Python que coloca qualquer string em uppercase, em caixa alta. É coisa básica. Então, e a segunda parte da nossa compressão de listas é o for. For nome em nomes. Né? Nomes é a nossa lista. Eu percorro ela, for nome em nomes. E a primeira posição aqui é a expressão que eu quero aplicar para cada nome dessa lista, que no caso eu quero deixar em uppercase. Simples assim. Sem mistério. Agora, gente, começa a complicar a coisa, mas não tanto. E se eu quiser aplicar, se eu quiser apenas os nomes maiúsculos que começam com a letra A, por exemplo. Tenho dois aqui com a letra A, eu quero apenas Ana e Arlindo, que começam com a letra A. Eu quero apenas eles na nova lista de nomes maiúsculos. Como é que eu faria isso? Aí, gente, vai entrar a condicional, compressão de lista com condicional. E qual que é a sintaxe disso? Aqui, ó, no final, né, depois do seu for, você pode fazer, por exemplo, o nome, a posição 0 do nome, que é a primeira letra do nome, for igual. Aqui, ó. Se nome for igual a A, né?
Se a primeira letra do nome aqui, nome 0 é a primeira letra do nome, né? Posição 0 do nome é a primeira letra. Se ela for igual a A, eu pego esse nome, coloco em caixa alta e retorno para minha lista de nomes maiúsculos. Se eu rodar esse código agora, eu vou ter uma lista nova com nomes maiúsculos e apenas com nomes que começam com a letra A, que estavam na minha lista original. Ana e Arlindo. Para vocês entenderem melhor, eu vou de novo aqui. Dessa vez eu vou fazer dessa forma aqui. Para nossa imagem de exemplo. Vou colocar ela aqui embaixo pra gente. Será que eu consigo? Tá pequeno, mas a gente vai conseguir, tá? Reparem. Eu vou mostrar grande primeiro. O que tínhamos antes, né? A parte verdinha é a expressão que eu quero aplicar e a parte com o meu for na minha lista. Para cada item da lista, eu aplico a expressão. Para lists comprehensions com condicional, eu tenho a mesma coisa até aqui. Até essa parte aqui é igual. Então eu tenho a expressão ainda que eu vou aplicar em cada item da minha lista. Tenho for nos meus itens da minha lista. E no final eu tenho a condição que está aqui em roxinho. Que é a cond, que vai ser um if. Né? Condicional, uma condição é um if. Se alguma coisa for alguma coisa igual a alguma coisa. Se alguma coisa for diferente de outra coisa. Então é minha condicional. Então ele vai executar a expressão que eu escrevi aqui no início em cada item apenas nos itens que atendem a essa condição aqui. Então isso vocês têm que fixar. Essa sintaxe vocês vão ter que decorar. Porque é um pouco confuso, eu entendo que a ordem das coisas aqui na sintaxe não é tão interessante. Então, eu tenho que fazer um for na minha lista. O for está no meio. Do lado esquerdo, verdinho, é a expressão, o código que eu quero aplicar, né, a função que eu quero aplicar em cada item. E lá do lado direito é a condicional. Se o meu item corresponder à minha condição, aí sim eu executo e retorno ela para a lista nova. Eu sei que é um pouco confuso porque a ordem aqui é trocado e eu não sei porque é assim mesmo. O Python foi desenvolvido assim mesmo, esse recurso. E vocês têm que decorar. Decorem essa sintaxe aqui. Expressão, for, condição. Expressão, for, condição. Expressão, for, condição. Fiquem repetindo isso aí na cabeça de vocês. E é isso, gente. O nosso exemplo aqui, né, voltando para ele. Expressão, for, condição. Expressão, for, condição. Expressão, for, condição. Fica na cabeça, né? E é isso, gente. Se eu quiser, por exemplo, sem a condição, vocês sabem que vai retornar. Se eu não passar a condição, né? A condição é opcional, né? Condição é opcional. Eu posso fazer só expressão e for. Expressão e for. Expressão e for. Ó, outra coisa para ficar na cabeça de vocês aí. Expressão, for. Então, nesse caso aqui, ele vai pegar todos os itens da lista sem exceção, porque todos atendem a minha condição, porque eu não estou passando condição. Não tem condição nenhuma. Eu estou dizendo aqui, está liberado. Todos os itens pode colocar em maiúsculo e é isso aí. Não tem condição nenhuma aqui. Agora sim, eu posso adicionar expressão for condição. E aí a condição é if nome, o nome que eu estou no momento, a primeira letra dele, né, que é o 0, for igual a A. Aí sim é como se fosse um filtro dos meus elementos aqui. E eu aplico a expressão apenas para os itens que atendem a minha condição. Expressão for condição. É isso, gente. Nada mais do que isso. Isso são compreensões de listas. E aí eu recomendo vocês aí a praticar fazendo o seguinte. Pega o script de vocês tenham aí, de exercícios, ou seja lá qual for, projeto pessoal, e vejam se vocês têm algum for que está criando uma outra lista. Vocês localizem aí um for no código de vocês, um laço que vocês tenham, que está criando uma lista nova. Então, tipo, dentro do for vai ter um ponto append, para vocês fazerem o tratamento de algum dado e adicionarem na lista nova com ponto append. Localizem nos scripts que vocês têm aí algum trecho de código que seja nesse formato.
e troquem, reescrevam esse trecho de código usando compressão de lista. E depois me agradeçam nos comentários, porque o código de vocês vai ficar muito mais bonito, a sintaxe fica agradável e vai estar nas boas práticas aí de programação, e é uma evolução já no conhecimento de vocês. Então, fica de dever de casa para vocês localizarem aí scripts de exercícios ou projetos pessoais e aplicarem compressão de listas nos for de vocês aí que vocês acharem, beleza? Por esse vídeo é isso. Até a próxima e fui!